Hello everybody, Teacher Douglas Perseverance English School. No vídeo de hoje a gente vai estar trazendo aí um pouco mais a respeito dos verbos, quais são os tipos de verbos e como pronunciar. Também nós vamos estar vendo como que a gente vai estar utilizando eles em cada um dos tempos verbais, certo? Acompanha comigo lá na tela então, ó. A gente tem, ó, os verbos irregulares, que são irregular verbs, e eles trazem três tempos diferentes, ó, presente, passado e passado particípio. Como que eu vou entender o que é isso? Presente é agora. Nós vamos colocar eu na frente do verbo para conjugar. Por exemplo, em português, eu, I go, eu vou. Mas se for esse aqui, que é no passado, ó, I went, é eu fui ou eu ia, certo? E aqui o gone, o que é o gone? Passado, particípio, esse é tão difícil de entender, né? Ele nada mais é, a gente sempre tem que colocar a palavrinha tinha antes desse terceiro verbo aqui. Então se eu falar tinha mais o ir em português, aí eu tinha ido. Então para todos eles, para nós saber o que é essa terceira coluna ali, quer dizer, a gente sempre vai colocar o tinha na frente. Então o verbo ver, por exemplo, eu vejo, eu vi ou eu via, tinha visto. O cortar, ó, por que são verbos irregulares? Porque eles têm uma variação aqui, ó, de um tempo verbal para o outro. Mas veja que o cut, apesar de ser irregular, ele tem todos os três tempos iguais, ó, to cut, cut, cut. Então, não necessariamente o verbo tem que ser igual e ser regular. Ele pode ser igual e ser irregular, porque os regulares são só e somente aqueles que terminam com o passado aqui e o passado particípio, com ed, certo? Então, o cut tem os três tempos iguais, mas continua sendo irregular. Então, eu corto, eu cortei ou eu cortava, no segundo, né, no passado, e no passado particípio, tinha cortado. O sleep, que é o dormir. Eu durmo, eu dormi ou eu dormia, tinha dormido. Então esse aqui é o dormido. Fazer. Eu faço, eu fiz ou fazia, tinha feito. Então vamos lá pro próximo agora, os verbos regulares. O que tem aqui em especial com os verbos regulares? Presente, passado e passado particípio, mesma coisa. Ó. Eu trabalho, trabalhei, eu trabalhava ou trabalhado, tinha trabalhado. Jogar, brincar ou tocar, pode ser o play, né? Então eu jogo, eu joguei, tinha jogado. Mas o que tem de mais importante aqui nos verbos regulares, para a gente começar a reconhecer, é a forma de pronunciar eles. Nós vamos ver aqui, basicamente, toda a ideia dos verbos regulares é o que, ó, tá cortando esse E aqui, ó, no passado e no passado particípio, quando eu for pronunciar, eu vou tirar esse E da pronúncia, ele vai desaparecer. E o D vai ter ou som de T mudo ou som de D mudo. Então, quando que ele tem som, ó, de T mudo aqui embaixo, ó, ele tem som de T mudo quando aqui o último som do verbo, antes de chegar no ED, for, porque não é só a consoante ou só a letra que vem ali, depende do som que ela faz. Então, por exemplo, se terminar em P, em K, ó, temos um exemplo aqui com K, work, terminou em K. Para eu fazer o som de K, eu não preciso usar a minha voz, por isso que a gente chama em inglês, ó, de unvoiced consonant, que são consoantes que não têm a voz. Então, work, se eu vou, por exemplo, terminar stop, stop, não tem som nessas consoantes aqui quando a palavra termina, ó, em GH, em SH, que é o sh, o tch, ou s. É tudo aqui mais superficial, o som, e não tem voz. Nesses casos, a gente vai cortar o E da pronúncia e o D vai ficar com o som de T mudo. Olha só, to work, worked, worked. Veja que eu não preciso nem ressaltar muito work, o K dele. Eu posso mais engolir e botar o T no final, worked, worked. O play já, quando eu falo play, o último som é E. Então, tem, ó, é a voiced consonant. O Y aqui faz I, play. Nesse caso, o que vai acontecer? Mais uma vez, eu vou cortar o E do ED, mas agora o som do D não vai ter o som do T mudo, mas sim o do D mudo, ó. Tá ele aqui, ó. Então, to play, played, 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 é D e não T, com o T. A gente viu que corto o som do E, o E desaparece e sai ou T ou D mudo. Mas agora vamos para o terceiro exemplo, ó. Se já termina em T, ó, ou D a palavra, então eu não vou estar fazendo duas vezes aquele som, por exemplo, want. Eu não vou falar want no final, mas sim eu vou pronunciar agora, porque já terminou em T, então eu vou pronunciar o ED. To want, wanted, wanted. Abre bem o ED. Listen. Cuidado aqui, ó, listen, N, fez N no final. Então vamos para essa regra aqui do D mudo, ó. Se é uma consoante que faz som, tá ela aqui, ó, N, ó, listen. Então eu não vou falar listener. Eu vou de novo, corto o E, o som do E desaparece e agora o D vem com o som de D mudo, ó. Repeat, listened, listened. Certo? Aqui mais um exemplo de uma palavra que já termina com T ou D, ó. Essa termina em D. Need. O que eu faço então? Eu falo bem aberto o ED, ó. Needed, needed. Precisei ou preciso, precisei ou precisava e precisado. Se eu tinha precisado. Certo, gente? Então aí as diquinhas dos verbos, como pronunciar, o que cada um do tempo quer dizer. Deixe suas dúvidas e perguntas nos comentários abaixo aí, ou pode me mandar também direto. E see you next video.